Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Então, com vocês agora nosso palestrante da noite, o Álvaro Mesquita. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Peço desculpas, principalmente ao perdonar que quase morre quando a gente chega em cima da hora. Mas às vezes acontece. Acho que eu vou apagar isso aqui, vou perdonar. Bom, gente, em abril eu estive aqui cobrindo um amigo nosso que não pôde vir. E eu comecei a falar de um tema que é um tema que eu acabei tirando de um seminário de 4 horas e mais uma palestra de 1 hora. O nome desse seminário era Eis-me aqui, Senhor, e da palestra também. Da outra vez, para quem não estava aqui, nós começamos a falar da seguinte maneira. A nossa ciência materialista, aqui, o que eles comprovam, o que nós temos de dados, ou tínhamos em 2007, mostra que nós temos um universo de aproximadamente 15 bilhões de anos. Né? Um universo que os cientistas materialistas concebem a partir do Big Bang. Na verdade, esse Big Bang é um nome dado por Fred Hoyle, um cientista inglês, que para tirar sarro, na verdade, para brincar, ele colocou esse nome do Big Bang, de uma explosão inicial, e esse nome pegou. Mas a ideia é como se tudo estivesse numa partícula mínima, como se fosse uma mola, né? Assim, espremida ao máximo possível, amarradinha por um barbante, esse exemplo é do Mário Sérgio Cortella, amarradinha num barbante, e de repente corta esse barbante, essa mola se expande. Em tese, o nosso universo ainda está em expansão. As nossas máquinas, quanto mais evoluídas elas são,
mais nós conseguimos descobrir o universo através de tudo que nós conseguimos transformar em imagens. A própria imagem, tá? O som e as sombras que, transformadas em cálculos matemáticos, podem nos dizer da existência ou não de alguma coisa no espaço. Então vejam, até o que nós tínhamos ideia em 2007, o nosso universo, aproximadamente 15 bilhões de anos. Isso mostra que nós podemos conhecer o nosso passado, que quanto mais a gente concebe alguma coisa através de imagens, tá? Isso significa que nós conseguimos colher imagens de até 15 bilhões de anos atrás. Pode ser que tenha estrelas nesse que nós estamos captando luz agora, mas que podem já estar extintas há 5 bilhões de anos, há 100 anos, há 1 ano atrás. E só agora a luz dessas estrelas estão sendo captadas por nós. Tá? Mas, de qualquer maneira, o que importa para nós é que esse universo já não é mais um único universo no espaço, segundo a nossa ciência. A nossa ciência fala em multiversos, mais do que um único universo. Existem teorias hoje que falam sobre os buracos negros, que sugam as energias das estrelas próximas e que podem eles fazerem universos paralelos ao nosso. Eles serem os Big Bangs de universos paralelos. Mas, de qualquer maneira, já não se fala mais em um único universo. Se fala em multiverso, ou seja, o infinito, né? Que a gente já fala disso há tanto tempo. Mas como o infinito existindo. O nosso universo, em 2007, tinha aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Tá? Galáxias. 200 bilhões de galáxias. E vejam, as nossas máquinas estão melhorando. Logo, nós vamos conceber nesse universo de 15 bilhões de anos de criação aproximadamente, mais galáxias, mais estrelas. A Via Láctea, que é uma galáxia que está quase caindo do universo, ela tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. O nosso Sol é uma estrela anã, não, uma estrela de quinta grandeza, quando eu estava no colegial, hoje, ensino médio. Faz um pouquinho de tempo. Não muito, mas faz algum tempo. As últimas notícias que eu tive de alunos do ensino médio é que era uma estrela de quinta grandeza, né? Uma estrela anã. Hoje eu não sei mais o que qual a denominação, porque as nossas máquinas conseguem, hoje, cada vez mais evoluir para o macrocosmo e também para o microcosmo. Nós conseguimos chegar na partícula de Deus lá no microcosmo, que é um negócio que nem massa tem para o ser humano, e parece que dá para encontrar coisa menor. Então, a ciência vai, para nós espíritas, graças a Deus, demonstrar tudo aquilo que nós espíritas estamos estudando, tá? A nossa grande salvação para demonstrar aquilo que nós dizemos é a própria ciência materialista, por enquanto. Mas vejam, o mais importante em tudo isso, como elucidação, a nossa galáxia é uma galáxia pequena, tá? Que a gente levaria aproximadamente questão de 100 mil, pouco menos de 100 mil anos-luz, para ir de baixo acima da nossa galáxia, porque ela é horizontal. Para ir de baixo acima, a gente levaria perto de 100 mil anos-luz. Para a gente cruzar a nossa galáxia, a gente levaria mais de 200 mil anos-luz. Ou seja, 200 mil anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Não há uma máquina na Terra que chegue perto disso. Então, com esse corpo humano, não nos é dado a facilidade de conhecer outras galáxias. Não daria tempo de chegar. Tanto é que 200 mil anos-luz, numa máquina nossa aqui da Terra, daria para a gente começar como dinossauro e terminar como espírito de luz, né? Viajando só pela nossa galáxia.
Imaginem o universo. Que realmente a reencarnação, ela se comprova numa ideia dessa, mostrando que uma vida de 100 anos não nos dá a oportunidade de conhecer nada. Mesmo porque, numa encarnação, a gente tem a parte intelectual, alguns, a parte intelectual mais acelerada para evoluir mais nesse campo. Outros, a parte manual mais elevada e a intelectual mais acanhada para evoluir mais nesse campo. Às vezes nós olhamos uma pessoa que aparentemente não tem intelectualidade nenhuma e não é verdade. A intelectualidade dela está embutida, porque às vezes numa encarnação passada essa intelectualidade atrapalhou. E ela é obrigada mais a trabalhar serviços braçais, serviços pesados numa encarnação, e aquela intelectualidade fica adormecida. Ao contrário de outros que às vezes têm uma aptidão com as mãos, nas artes, em outras coisas, e aquilo lá fica retido porque foi mal usado e o cara é obrigado a trabalhar a intelectualidade que não foi trabalhada em outra encarnação. Então a gente evolui de um lado e de outro dependendo da nossa necessidade. Qual é o nosso papel? Então vejam, o nosso sistema solar, ele data de aproximadamente 4,6 milhões de anos. E esse é o ponto que eu gostaria de chegar. No livro, A Caminho da Luz, Chico Xavier, Emmanuel, nós vamos ver lá escrito que Jesus, num bate-papo direto com Deus, não me perguntem como se faz isso, que eu não faço a menor ideia, mas que Jesus já pegou a nossa tutela antes que o planeta Terra fosse criado. Se o nosso planeta surgiu das coisas do Sol que ficaram jogadas pelo espaço, tá? E nesse surgir das coisas que ficaram jogadas pelo espaço, o nosso planeta se formou, e outros órbitos também, por causa da gravidade do próprio Sol, tá? Significa que há 4,6 milhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Então vejam de quem é que nós estamos falando. Nós ficamos presos a um Jesus pregado na cruz, presos a sistemas religiosos que ficam nos imputando culpa e medo, e não racionalidade física e espiritual para pensar no progresso, para pensar num sistema evolutivo das coisas. Já não é mais tempo de ficar preso a essas coisas. Tanto é que nós vamos pegar no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos ver uma coisa muito interessante. Quando Allan Kardec estava lançando o Livro dos Espíritos, porque é o seguinte, primeiro foi lançado o Livro dos Espíritos com os 4 livros que o compõem. Que o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros, e de cada um desses 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos, saíram as obras complementares. Ou seja, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu, o Inferno, as Penas e Gozos Futuros. Isso forma o Pentateuco Espírita. Então, tudo que estiver dentro desses 5 livros é Espiritismo. O que estiver fora disso pode até ser espiritualismo, mas não é Espiritismo. Certo? Isso é uma coisa muito importante, porque isso está aqui também no Livro dos Espíritos, logo na introdução, na primeira página da introdução, no primeiro item, Palavras Novas, quando Allan Kardec teve que montar novas palavras para poder designar coisas que não existiam até então,
na língua da época, ou seja, espiritismo não existia. Existia espiritualidade, espiritualismo, mas espiritismo não existia. Espírita ou espiritista, que eram aqueles que seguiriam o espiritismo, palavras que também não existiam. Então, logo na introdução aqui ao estudo da doutrina espírita, e quero que fique bem claro isso, gente, porque andou muitas conversas dizendo que tem gente que está complicando espiritismo com outras coisas, nada disso. Allan Kardec deixa bem claro aqui, já no começo, no último parágrafo do primeiro item, palavras novas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo num de seus aspectos. Então, o quê? Genericamente, como generalidade, nós somos espíritas espiritualistas. Tá? O espiritismo se liga genericamente a qualquer doutrina espiritualista. Mas como especialidade, o espiritismo está contido aqui. Livro dos Espíritos. Por consequência, também Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Penas e Gozos Futuros, ou o Céu e o Inferno, que saíram daqui. Tá? O que estiver fora disso não é espiritismo, mas pode ser espiritualismo. O que, aliás, não tira o mérito. O mérito de cada obra está no amor, tá, que seus membros empenham ao fazer aquilo. Nós precisamos tirar essa história de que espírita é mais evoluído que os outros. No nosso meio, viu? Não lá fora. No nosso meio. Tirar essa história de que nós espíritas somos mais evoluídos porque o espiritismo veio depois, porque as outras religiões já existiam, que não é nada disso, não. Se a gente pegar um espírita cheio de palavrinha bonitinha, mas as atitudes são severas, são rudes, são egoístas, o que muda? Nada. Se nós pegamos um católico, um evangelho, que às vezes nem falar direito sabe, mas o amor que ele emana, as atitudes que tem, são maiores. Nós pegamos um ateu, por exemplo, que nem acredita em Deus, olha só, esse faz o bem pelo bem, nem está pensando no céu, nosso lar, inferno ou qualquer outra coisa. Tá? Então vejam, cuidado. Tá? Cuidado quando nós falamos, que às vezes a nossa atuação nessa encarnação é aqui dentro. Às vezes vai ser em outro lugar. Não importa. Agora, vejam, Jesus quando fala que ele veio para servir e não para ser servido, o tom de humildade que ele coloca nisso é uma coisa absurda. Porque ele é o chefe. Se o chefe veio para servir e não para ser servido, imagine nós, que somos os subordinados. Então, cuidado. Principalmente aqueles que gostam mais de lidar com a intelectualidade. Muito cuidado. Tá? Porque nós não sabemos nada de nada ainda. Saberemos, mas ainda sabemos muito pouco. Senão nós não íamos estar no segundo planeta, de baixo para cima. Dos 5 que tem no capítulo 3º ou 4º do Livro dos Espíritos, lá na escala de planetas, nós estamos no segundo de baixo para cima. Certo? Se a gente soubesse tanto, ia estar lá no 5º. Então, cuidado. Né? Vamos tomar um pouco de cuidado com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Mas vejam o que diz o Espírito de Verdade quando foi escrito o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando foi publicado. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa parte de glorificar os justos é exatamente o que eu acabei de falar. Cuidado quem se acha justo, para ser glorificado.
Seu mestre veio servir. Tá? Então, a glória do justo é o serviço, não é ser exaltado. Temos que tomar cuidado nessas coisas. Tá? Então, veja. Se o nosso sistema solar foi então criado, ou aconteceu tudo isso, há 4,6 milhões de anos atrás. Mas antes disso, segundo Emmanuel, através do Chico Xavier, Jesus já estava pegando a nossa tutela junto a Deus para nos guiar, para nos ensinar, para nos cuidar, com toda a sua força criadora do amor, porque Jesus já era, há 4,6 milhões de anos atrás, um espírito da esfera crística, por isso é chamado Cristo, o mensageiro que veio trazer a mensagem do amor de Deus para nós. Tá? Vejam, ele participou de toda a criação do nosso globo. E essa criação do nosso globo, por esse amor que cria, ela inclui química, ela inclui biologia, ela inclui física, ela inclui um monte de coisa. Então, esse homem, esse ser, esse espírito, ele está a milhões de anos-luz à nossa frente. Porque o que nós estamos tentando pesquisar aqui, e às vezes com uma certa arrogância, ele sabe brincando porque foi ele que fez. Ele que comandou isso. Quando nós falamos de Jesus, nós precisamos mudar a nossa tonalidade. É muito mais só do que aquele homem colado naquela cruz que ninguém quer arrancar de lá. Porque, por incrível que pareça, parece que culpa e medo é uma coisa que a gente gosta. Sabe? Porque a gente gosta de fazer isso com os outros. A gente faz isso com os filhos desde que eles são pequenos. A gente fica incutindo, ó, não vá na rua que o bicho-papão pega. Se o bicho-papão ficar pequeno, arranja outro bicho maior. Até que chega na parte que Deus castiga. Não faz isso porque Deus castiga. Entendeu? A gente faz como Moisés fez, né? Olho por olho, dente por dente. E fala que é de Deus. E a gente às vezes fala para os filhos em casa, ó, não estou conseguindo dominar o moleque, ó, não faça tal coisa. Por quê? Porque Deus castiga. Entendeu? Agora vejam, a molecada de hoje não tem muito essa história. Ele olha o tamanho da mamãe, se ele vence, o próximo a vencer é o papai. Se ele vence, esse Deus é maior que o papai e que a mamãe. Se ele vencer também não tem mais limite. Acabou, ele venceu tudo que ele poderia vencer. Então hoje a gente esclarece, a gente educa, a gente traz para perto. Proibições sem qualquer esclarecimento só vão afastar. Principalmente com essa molecada que já nasce falando, né? Então vejam, tá o universo, Jesus lá, antes de 4,6 bilhões de anos atrás, já estava ali cuidando da gente. A nossa população da Terra, hoje, mais ou menos, beira 7,5 bilhões de seres humanos. Tá? Dizem que a população espiritual, não encarnada, vinculada a esse planeta, é de 3 a 4 vezes maior que a população vinculada. Toda essa gente está ligada a esse ser, Jesus. Não Jesus Cristo, como se Cristo fosse sobrenome de Jesus. Jesus o Cristo. Tá? E também não é Jesus o Salvador, no sentido de que ele aponta o dedo para você e fala, ó, você está salva. Você não tem que fazer mais nada. Entendeu? Você foi salva por um milagre do céu. Não é assim. A doutrina espírita não é salvacionista nesse sentido. Se um dia Deus nos achar como se fosse uma loteria, apontou o dedo, pronto, está resolvido. Não é assim. A nossa salvação somos cada um de nós que criamos, através do nosso esforço próprio. Aí é que pondera a justiça divina.
Ninguém é responsável pela minha felicidade ou pela minha infelicidade. É isso, é aí que está a verdadeira justiça. E o processo de reencarnação, na minha opinião, é o que dá luz a isso. Senão nós vamos ter um Deus totalmente injusto. Porque vejam, tem pessoas que nascem e vivem 2 minutos. E tem gente que nasce e vive 100 anos. Aquele que nasce e vive 2 minutos vai direto para o céu, segundo as concepções religiosas. Aquele que vive em 100 anos teve tanto tempo de pecar que a possibilidade de ir para o inferno é enorme. Agora eu pergunto, será que aquele que viveu 2 minutos, se vivesse 100 anos, pecaria ao mesmo tanto? Vejam, a gente fala, uma mãe que ama seu filho, e de repente o filho se desvia por um caminho totalmente tortuoso, e é de repente, quando bate de frente com São Pedro, mandado para o inferno. A mãe, uma mãe dedicada, mandada para o céu. Em tese, no céu, nós teríamos toda a felicidade do mundo. Vou tirar essa cadeirinha aqui que eu vou acabar me dando mal com ela aqui. Em tese, no céu, nós teríamos toda a felicidade do mundo. Mas que mãe estaria feliz no céu, vendo o seu filho virando um churrasquinho no inferno? É contraditório. Depois outra, céu e inferno vem da época que a Terra não era redonda. Quer dizer, a Terra sempre foi redonda. Mas para nós humanos, teve uma época que a Terra não era redonda. Que os mares caíam. Eram muito doidos os caras que saíram para buscar o novo mundo. Esses caras arriscaram se perder. Tá? Mas eram visionários. Mas que eram loucos eram. Tá? Porque a Terra, na concepção dos homens daquela época, não era redonda. Bom, então vejam. Jesus lá, daquele jeito lá naquela época. Nos preparando. Até Capela. Constelação de Capela, um dos planetas, quando passa pelo que nós estamos passando hoje, do mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, aqueles bem inteligentes, mas maldosos, e isso nós estamos vendo na televisão todo dia. Brasília é um exemplo claro, está estampado ali. Aliás, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. A tecnologia está cumprindo profecias. Não há mais nada que fique nas sombras. Nada que fique escondido que não seja descoberto. A tecnologia está cumprindo profecias. Ela bota tudo à tona. A gente não se esconde mais. Né? Nós temos o direito de cometer os erros, mas hoje sabemos que eles vão ser descobertos hora ou outra. Não tem jeito. Principalmente se tivermos cargos públicos, porque aí nós estamos sendo olhados e cobrados. Está acontecendo isso hoje. Então o pessoal fala, é o fim do mundo? Não. É o começo do mundo novo. Nós estamos pegando um jarro que estava lá com água podre parada. O que está acontecendo? Está começando a rodar água nova nisso. Vai começar. Espíritos meio malucos, como o Sérgio Moro, que não quer ficar parado. Ele quer bater de frente. É assim. De 1980 para cá, começaram a encarnar espíritos no nosso planeta, uns que vão levar a evolução, mas pela calmaria, pelo amor, pela simplicidade, e outros que vão mostrar as coisas, que vão botar as coisas para frente. Tá? E nós estamos, mesmo que estejamos para trás de 1980, nós vamos dar respaldo para essa moçada. E quem veio depois está vindo com esse tipo de responsabilidade. Uns pelo amor e outros pela força da razão. E outros pela força da intelectualidade, que a ciência e a tecnologia deixam tudo a descoberto hoje em dia. Mais nada vai estar nas trevas ou nas sombras com essa tecnologia mostrando. Ninguém mais vai estar agindo na surdina sem ser descoberto. E isso é altamente importante. De agora em diante,
Nós vamos ser obrigados a ser pessoas claras, abertas. Tá? Nós não vamos mais nos esconder. Porque, na verdade, até hoje, nós sabemos quem somos. Quem não sabe quem somos, são os outros. Nós podemos nos mostrar para os outros da maneira que nós quisermos. Nós inventamos 1000 fatos, se quisermos. Só nós sabemos quem somos de verdade. E, às vezes, dependendo do tamanho de quanto a gente quer enganar os outros, a gente se engana também. Aí nem nós sabemos mais quem é que nós somos. Mas vejam, Capela, lá, passando esse momento de transição, alguns espíritos não conseguiriam ficar no mundo de regeneração, porque eram altamente inteligentes no que se refere à intelectualidade, à tecnologia. Mas moralmente eles não conseguiam conviver com aquele povo. De repente, alguém chega em Jesus, talvez o Jesus lá de Capela, né, ou o espírito da esfera crística que tomava conta lá. Rapaz, dá para aguentar essa turminha lá? Por um tempo, até eles conseguirem evoluir de novo, para alcançar o nível desses caras aqui e voltar. Jesus tem uma coisa assim que nós estamos tentando caminhar, que significa amor, aquele amor que acolhe, que abraça. E mesmo aquele pessoal mais rude, quando foi ficar de Capela aqui na Terra, eles tiveram perdas. Porque tecnologicamente, Capela estava naquela época até mais avançada do que nós estamos hoje aqui. Aí eles vinham para um lugar que não ia ter, vocês peguem, coisa como uma privada num banheiro. Pode parecer brincadeira, mas a privada é uma criação de muito pouco tempo. Antigamente era tudo nas costas mesmo. Então pegue um pessoal que vem no Egito. Vem e encarna no Egito. Os caras sabem fazer pirâmide, mas não sabem fazer privada. Olha que coisa interessante. Tá? Só que o que acontece? Eles vêm lá de Capela, Jesus consola esse povo porque eles sofreram, mesmo sendo rudes lá. Eles sofrem ao vir para cá. Jesus consola esse pessoal. Mas o que acontece? Eles vêm com as artes avançadas, com ideias tecnológicas avançadas, e depois outra. Para o corpo humano, o DNA deles, tá? Ajudou muito no desenvolvimento do corpo humano da época. Também. Então nada é perdido. Tudo se resolve num monte de coisa. E vejam, quando eles voltaram, eu estou dando um exemplo só do Egito, não aconteceu só no Egito. Mas eu estou dando um exemplo porque o Egito é o maior barato. Quando eles recuperaram a forma para voltar lá para o lugar deles, o que aconteceu? O Egito parece que parou. Até hoje, para fazer uma pirâmide, é um Deus nos acuda. A gente não sabe. Em tese, os egípcios voltaram para o lugar deles. E aí, nós não conseguimos, a gente que é daqui, continuar o trabalho deles, porque nós não temos a ciência deles. A intelectualidade que eles tinham. Na verdade, nós temos pessoas de Capela ainda na Terra. Alguns missionários e alguns que ficaram renitentes do mal. Agora vejam, o mal também é também uma ilusão, na minha opinião. Na minha opinião, o mal não é uma coisa concreta, que existe, palpável. Eu não acredito na figura do demônio, aquele ser constituído que vem e eu faço uma besteira e digo, foi o demônio. Agora, no Espiritismo, nós temos uma figura que até piora, porque tem um monte, que é obsessor. Demônio a gente tem lá o Lúcifer, ou sei lá quem, que é a figura de um só e seus mandatários. Mas no Espiritismo nós podemos achar obsessor em qualquer lugar. E a gente acha. Eles existem. E muitas vezes, como eu já vi, o rapaz dá um soco na namorada, um soco que machuca muito, e diz, não fui eu, foi o obsessor.
Tudo bem que o obsessor pode até ter piado lá, né? Vai, faz. Mas quem desferiu o sopro foi ele. Agora vejam bem, peguem nos dias de hoje, que a gente tem medo de quem entra na nossa casa. Quem entra na nossa casa? Pode qualquer um bater a nossa porta, apertar a nossa campainha, mas quem entra em casa? Normalmente, quem nós deixamos. Tirando os casos de assalto, entra em casa quem nós deixamos, não é isso? Ou então quem nós convidamos, não é? Então, os espíritos bons, ou aqueles que querem fazer arruaça com a gente, entram aqueles que nós convidamos ou que nós abrimos a porta. Então não adianta ficarmos colocando a culpa nos obsessores, porque normalmente quem ocupa a nossa casa, coração, mente, são aqueles que nós convidamos a andarem conosco. Tá? Então, essa questão do obsessor, a gente tem que tomar um certo cuidado, que normalmente são nossos amigos que estão conosco, aqueles que nós convidamos. Certo? Então precisamos prestar atenção nisso. Mas vejam, Jesus vem, acolhe aquele pessoal de capela que estava fora do esquema, mas entrou também. Aí Jesus manda um cara de confiança, quando a terra deixou de pensar em vários deuses. Tá? Antigamente, lá desde o homem primitivo, qualquer coisa que fazia barulho ou que causasse um dano que nós não conseguíamos dominar, lá no homem primitivo, era um Deus. Por quê? Porque era um poder superior a nós. Era uma força da natureza superior à força humana. Então, um raio era um Deus, porque causava um caos. O trovão também era um Deus, porque normalmente estava ligado ao raio. O sol era um Deus, a lua era um Deus. Então, tudo que o homem não conseguia dominar, ou fazer, ou manipular, era um Deus. E vejam, até no tempo de Jesus, só aquele povo de Israel, que Moisés havia tirado do jugo dos egípcios, acreditava num único Deus. O resto de toda aquela região acreditavam em várias divindades. E Moisés veio, então, e trouxe aquele povo. Vejam, quem pediu para que Moisés viesse, solicitou? Jesus. Moisés veio e pela primeira vez um Deus legislou. Um Deus compôs as leis. Antes de Moisés, só Abraão havia falado publicamente num único Deus, mas de uma maneira bem epifânia. Ele tinha um contato com Deus e era só ele e acabou. Moisés veio e trouxe as tábuas da lei. Pela primeira vez, então, nós vimos um Deus. E aí entra uma coisa interessante. Quando é escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente não vim destruir a lei. Isso eu vou continuar em outra palestra depois, porque esse negócio é pegado, vai bastante tema. Mas o que eu quero mostrar é que desde antes de 4,6 milhões de anos atrás, Jesus já estava nos amparando. Passa por toda a confecção da terra, detalhes mesmo, porque vejam, se os nossos mares forem 3 metros mais profundos, não há vida na terra. Se forem 3 metros mais rasos, também não há. Se a Lua estiver 100 quilômetros mais longe, não há vida na terra por causa das marés. 100 quilômetros mais perto, também não há. Se nós estivermos 1000 quilômetros mais longe do Sol, não há vida na terra, gela tudo. Mas se nós estivermos 1000 quilômetros mais perto do Sol, não há vida na terra, gela tudo. E quem é o responsável por toda essa arquitetura? No caso nosso, terra, Jesus. Então é isso que eu quero passar, antes de entrar em cada lei especial, e vejam que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro didático, porque Moisés veio e colocou as leis.
leis para a época, tá? Mas com situações para vingarem futuramente também. Jesus, quando veio, ele veio e disse, eu não vim destruir a lei. Moisés veio e falou de leis que valiam para a vida material. Tanto é que os caras falavam na época, pode pegar nos livros do Velho Testamento, antes de conhecer Deus, vivia 90 anos. Conheceu Deus e passou a caminhar com Deus, vivia 900 anos. Noé, o próprio Adão, a turma vivia pra caramba. Até um dos mandamentos de Moisés, honrai teu pai e tua mãe para ter longos dias na terra. As recompensas divinas eram terra a terra. Mesmo a questão de morrer, dormir, acordar e viver no mesmo lugar, o tal do paraíso, era também uma recompensa terrena. Jesus, quando vem, e isso na próxima nós vamos falar melhor, Jesus vem e oferece a futura. Ele vem e diz, eu não vim destruir a lei. O Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Mas Jesus faz um monte de acertos em como estavam interpretando a lei de Moisés e faz alguns reajustes para que essa lei tenha outro sentido lá na frente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque falavam uma coisa e faziam outra. Eu vos mandarei o Espírito de verdade, né, que explicará tudo, que para nós se refere ao Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, explica isso. Explica a junção da religião e da ciência pro progresso. No segundo capítulo do Evangelho Espiritismo já vem, meu reino não é desse mundo, porque Jesus então veio com uma ideia nova em relação a Moisés, que deixou todo mundo louco na época dele. Meu reino não é desse mundo, mas Jesus veio, disse que o reino não era desse mundo, mas ele não explicou como que era esse reino. No tempo certo vem o Espiritismo dizendo, eu não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, que Jesus já disse, mas explica o que é esse mundo. Tá? Depois, no capítulo 3º, há muitas moradas da casa do meu pai, que também era novo quando Jesus colocou, que Moisés não tinha colocado, mas Jesus também não pôde explicar naquela época, porque a ciência não alcançava, e o Espiritismo vem no seu tempo explicar o que é isso. Né? Meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. E aí vem nessa sequência. Mas o importante que eu queria passar hoje, dentro do tempo que eu falei para o Perdonar que ia usar, é que Jesus, com o seu amor, com sua bondade e com tudo que ele representa, tá? É ele que elaborou toda essa ordem didática e amorosa desde lá do começo. O maior lance, eu acho aí, o mais gostoso que eu acho de perceber aí, é essa ordem didática que Jesus coloca. E o Espiritismo vem colocar isso de uma forma também exclusivamente didática. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele sai da coisa só religiosa ou de uma coisa só filosófica. É um manual prático. É um manual que sai só das discussões acadêmicas ou religiosas e entra numa condição de que cada um de nós pode praticar por si só e, a partir disso, buscar o seu processo evolutivo junto com os outros. É esse o grande lance de Jesus. O amor que ele faz de construção, desde o começo até aqui, em cada coisinha minuciosa. Um homem que criou todo o planeta, cada coisinha baseada no seu conhecimento, está dentro de cada linha daquilo que nós estamos lendo e estudando hoje. Tá?
E quando eu disse do eis-me aqui, Senhor, que é o produto final, onde eu quero chegar lá, é esse ser, esse homem, esse espírito que nos diz qual é o convite que ele nos faz. O convite que ele nos faz é tão bonito e tão simples. Vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achai carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse ser que nos chama. Tá? É essa pessoa que nos diz, vinde a mim. A nós só cabe dizer, eis-me aqui, Senhor. Boa noite a todos, obrigado pela atenção e um bom fim de semana. Nós continuaremos isso mais adiante.